E aí, pessoal, boa noite, olá a todos. Então vamos ver aqui, vamos falar a respeito aqui o assunto que é sobre coagulação, né? Que são os elos da cadeia. Então vamos ver o que é coagulação. E aí, né? Então vamos ver aqui o processo de coagulação e que tem a ver com uma doença hereditária que é chamada hemofilia, né? Então nós vamos ver o que a hemofilia tem a ver com o processo de coagulação sanguínea. Aquelas pessoas que nascem, né, hereditariamente com hemofilia, o que acontece? As pessoas com hemofilia que têm dificuldade de coagulação sanguínea, elas não podem se ferir, né? Elas não têm que evitar se ferir, né? Porque o sangramento vai ser constante, nunca vai parar, porque as pessoas hemofílicas elas não conseguem realizar o processo de coagulação. E nós vamos definir, né, o que é hemofilia, né, que a hemofilia é a dificuldade, né, de coagulação, né, do sangue por causa da ausência de um fator, né? Então nós vamos falar sobre isso. Eu já dei uma pequena introdução motivacional, que é falando a respeito da hemofilia, né? Então, para entender hemofilia, nós temos que entender como é que é o processo de coagulação sanguínea, ok? Então, vamos ver uma ilustração aqui que é muito bacana, excepcional, aqui, novamente aqui, sob leitura da enciclopédia, e que eu vi aqui uma ilustração sobre um vaso sanguíneo, né? Vasos sanguíneos, né, que são as artérias e as veias, que nós aprendemos no assunto de circulação, no aparelho circulatório, tanto no aparelho circulatório humano como nos animais. Tá? Então vamos ver aqui, olha só que bacana essa ilustração aqui que eu vou mostrar, né? Então vamos lá. Olha aqui, olha essa ilustração aqui, né? Quando a gente olha essa ilustração, que ela é bem aqui ampliada, quando você vê, olha só isso aqui, ó. Olha essa ilustração daqui, ó. Ela é enorme aqui, ó. Ela vem aqui, que quando a gente olha assim, parece até um túneis, né? Túneis. E nós vamos fazer essa comparação dessa ilustração que eu trouxe aqui, essa mangueira aqui, ó, tá? Ó, aqui para apresentação, essa mangueira aqui para mostrar para vocês que isso aqui vai fazer parte da explicação sobre coagulação, tá? Então já vou deixar aqui a mangueira aqui, ó, para a gente ver, tá? Tá ali. Então tá aqui, ó. Olha só isso aqui, né? Aí, o que significa esse desenho aqui? Imagina você, um professor que ensina ciências, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, até também na faculdade, no ensino universitário, no primeiro período universitário, ou então pode ser essa dica aqui, a apresentação serve também para quando lá no ensino universitário falar sobre aparelho circulatório para estudantes de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, educação física, que mais, né? Então, demais profissionais da área de saúde, né? Estudantes na área de saúde. E vamos ver aqui, né? Imagina você mostrar essa ilustração aqui, olha só. Então, o que significa toda essa tubulação que a gente vê aqui? Vasos sanguíneos, né? Então, os vasos sanguíneos, tá aqui, ó. É quando você tem aqui, ó. Mostra aqui, ó, na minha mão aqui que você vê, ó. Você vê que existe aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, que você tem veias, ó. Você vê aqui veias, tá? Aqui. E você vê veias e você tem as artérias, né? Que quando, por exemplo, se você for sofrer um corte, um corte, né? Aqui, ó. Você vai sofrer um corte aqui, ó, no dedo aqui, com uma lâmina, vamos dizer assim, vai começar a sangrar e passa um tempo, esse sangramento ele vai parar, porque você vai ter uma hemorragia e com o tempo, né, essa hemorragia ela vai ser estancada, ela vai parar, vai ser estagnada, porque a pessoa que não sofre problema de hemofilia, e tem também aquelas pessoas que sofrem problema diabético, né? Pessoas que são diabéticas, né? Vai também ter dificuldade de coagulação sanguínea, tá? Então tá aqui, ó. Tá lá, ó. Você vê aqui, ó.
você sofre aqui um corte, daqui a pouco vai sangrar, daqui a pouco esse sangramento para, porque vai formar um coágulo. Então, quando a gente fala assim, o que é esse lance do coágulo, né? Quando você diz que o sangue coagula, né? Então, se você olhar aqui então essa ilustração aqui, ela está mostrando um vaso sanguíneo que foi lesado, né? Que sofreu uma ferida, né? Então, se eu faço um cortezinho aqui, ó, vamos supor que eu me corto aqui, ó, eu vou me cortar aqui, pronto, tá sangrando. Então, esse corte aqui é essa aqui, ó, é essa parte aqui, ó, tá? É esse desenho que está mostrando, ilustrando um corte, tá? Aí, quando você olha aqui, ó, a gente vai ver que o pessoal tem um conhecimento geral, quando vai fazer um exame de sangue, o que acontece? Vai fazer exame de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e exame de plaquetas, né? Ó, então você vê, o que são as plaquetas, né? Que a gente vai ver que são fragmentos de células que participam da coagulação sanguínea, né? Que nós vamos ver que as plaquetas, elas são fabricadas pela medula óssea, né? Então, o que acontece? Está aqui, ó, isso aqui é uma plaqueta, ó, que você vê aqui, ó. Isso aqui é uma plaqueta. Imagina fazer uma introdução motivacional aqui, ó, plaqueta, tá? Essas plaquetas é que vão agir onde ocorreu a ferida, o corte, tá? E aqui, o que você vê aqui? Você vê aqui, ó, essa parte aqui é como se fosse assim, esses fios aqui bem fininhos, né? São chamadas redes de fibrinas. São justamente essas redes de fibrinas que são formadas, né? Que vai formar o coágulo e que vai evitar que o sangue fique derramando, fique vazando, extravasando, né? Então pronto, aí você estanca a hemorragia e não tem mais hemorragia. Tá aqui, ó. Então essas aqui são as fibrinas que a gente vai ver, né? O professor já falando isso, mostrando a ilustração, já está fazendo uma introdução motivacional e o estudante ele já fica atento, ele já fica entendendo, né? Então ele já entende antes de se partir para a explicação, tá? Então aqui está mostrando, ó, uma rede de fibrina, justamente essa rede aqui, ó, tá vendo aqui? É que forma aquele coágulo aqui, ó. E o sangue para por causa dessa rede de fibrinas aqui. Aqui tá novamente a plaqueta, tá? E aqui tá mostrando, ó, essa parte aqui que é a parede, né, interna, né, do vaso sanguíneo. Aí que se aprende lá na aula de tecido sanguíneo, que é endotélio, né, que é a camada, né, que é fina, né, de revestimento das artérias, tá? Então tá aqui, pessoal, só para mostrar aqui essa ilustração. Então vamos ver como é que é feita a explicação, tá? Então após feita aqui, ó, toda a leitura aqui, ó, então vamos fazer de uma maneira que fazer uma explicação de uma maneira bem simples e que pode ser usada para qualquer nível, né? Fundamental, ensino médio, universitário, tá? Então vamos pegar aqui, ó, eu peguei aqui o papel, vamos ver então. Então, a pessoa já tendo noção do que é as artérias e veias, né? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui um desenho, né, das artérias. Vou pegar aqui uma artéria, tá, ó, pronto, vou pegar aqui uma artéria aqui, ó. Tá lá, essa aqui é uma artéria, pronto, essa aqui é um vaso sanguíneo, pronto, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá aqui, ó, tá? Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá lá, ó, direitinho aqui. E o que acontece, né? E vamos dizer que vai acontecer um corte aqui, ó. Eu me cortei, né? Eu sofri um corte, tá? Tá lá. Eu sofri um corte, encostei em alguma lâmina, ó, cortei. Aí começa a sangrar. Então tá aqui, ó. Formei essa lesão aqui, ó. Então justamente essa lesão é essa que corresponde aqui nessa figura aqui, ó, tá? Só para mostrar. Vamos então na parte esquemática. Tá aqui, ó. Essa aqui é a lesão. O que vai acontecer? Então, em cima dessa ferida aqui, dessa lesão do vaso sanguíneo, vai sofrer 3 etapas. Então, nós temos 3 etapas para acontecer a coagulação sanguínea. Ó, 3 etapas eu escrevo aqui, ó, da coagulação, aqui, ó, da coagulação, né, sanguínea, né? Tá. Coagulação do sangue, coagulação sanguínea, tá lá. O que vai acontecer? Vamos pegar a primeira etapa, né? A primeira fase, a primeira etapa, tá?
A primeira etapa aqui eu vou chamar de constricção, vasoconstricção, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, então vamos explicar. Então, vamos lá. O que é a vasoconstricção? Então, a vasoconstricção é o seguinte, né? Então, aí que entra em ação aqui a mangueira que eu peguei, tá? A mangueira aqui, que vai explicar o seguinte, né? Antes de acontecer o processo de coagulação, a primeira coisa que vai acontecer é que quando ocorre um corte, quando o vaso sanguíneo sofre uma lesão, vai acontecer uma vasoconstricção. É como se fosse o vaso sanguíneo, ele vai fazer uma constricção, ó, se contrair, como se fosse uma contrair, para poder diminuir o calibre. Ou seja, quando vai fazer isso aqui, ó, constricção, pronto. É a primeira coisa que vai acontecer, né? Para poder diminuir o calibre, né, do vaso sanguíneo para que já aconteça, para que não ocorra um sangramento muito grande, né? Desacelere um pouco esse sangramento, tá? Ó. Então vai acontecer isso aqui, ó. Porque vão ser liberadas substâncias vasoconstrictoras, que dá o nome, e que causa essa constricção aqui, né? Então vai fazer com que o vaso sanguíneo se contraia, diminuindo o seu calibre, ó. Pronto, ó, e ele fica assim, ó, tá? Pronto. Então, pronto, essa aqui é a primeira fase, tá? Tá lá, já não vou usar mais a mangueira, né? A mangueira já me ajudou a explicar essa primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa, tá aqui, ó. Eu vou aqui, ó, botar aqui a segunda etapa, pronto. O que acontece aqui na segunda etapa? A segunda etapa entra em ação a ação das plaquetas, pronto. Então tá lá, ação das plaquetas, tá? E o que são plaquetas, né? As plaquetas, na verdade, ele não é exatamente assim, a gente não chama de células, né? Nós chamamos de fragmentos de células. É como se fossem pedaços, né? Plaqueta é como se fosse assim, ó. Ele é mais ou menos assim, é como se fosse, ó, pedaços, né, de células, ó. Tá? Eles são pedaços, ó. Tá lá. São fragmentos, né, pedaços de célula. Então, você vê que essas plaquetas, elas são fabricadas aonde? Elas são fabricadas pela medula óssea, né? Então, é interessante quando o professor ele vai explicar, ele bota fabricadas pela medula óssea. Porque a gente pergunta, para que serve a medula óssea, né? Que quando você vai explicar a medula óssea, o osso de melhor exemplo para mostrar a medula óssea é o fêmur, né? Que é o maior osso do nosso corpo. Então você vê, ó, medula óssea. Ele vai fabricar as plaquetas, né? Então, o que acontece? Quando acontece aqui a lesão, né? As plaquetas, elas vão, né? Justamente, ó, as plaquetas aqui, elas vão atuar aqui nessa lesão, ó. Elas vão como se fosse assim colando, elas vão se aproximando aqui, ó, as plaquetas, ó. Elas vão assim se aproximando aqui no local onde foi lesado, tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, as plaquetas, né? Essa ação das plaquetas, pronto. Aí tá lá. Aí o que vai acontecer, né? O que vai acontecer as plaquetas? Elas vão de uma forma ficar tão assim, aproximando aqui da lesão, elas vão até aumentando de tamanho, justamente para servir como fosse uma tampa. Elas aumentam tanto de tamanho que elas começam a se romper, né? Então, elas se autodestroem, essas plaquetas. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Vou pegar uma plaqueta, ela vai se autodestruir, ó. Quando ela se cola aqui na ferida, né? No local ali da lesão, a plaqueta, ela se autodestrói. O que vai acontecer? Então, quando as plaquetas se autodestroem, ela libera uma substância chamada, que a gente vai ver, que é a tromboplastina. Peraí que eu errei aqui, ó. É tromboplastina, né? Pronto. É a tromboplastina. Então, ó, tá aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Então, é assim, gente, ó, peraí, ó. É assim, ó. Tromboplastina. Tá lá. Tá aí, ó. É a tromboplastina. Então, vamos saber o que essa tromboplastina vai fazer. Então, o que acontece, né? Então, tá lá. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa, tá lá. Justamente, ó, o que vai acontecer na terceira etapa? A terceira etapa vai acontecer a coagulação propriamente dita. Tá ali, ó.
vai acontecer a coagulação, tá lá, ó, propriamente dita, né? E nessa terceira etapa, tá lá, vamos dizer que considera-se também que nessa terceira etapa vai ter a destruição das plaquetas, tá? Porque quando eu falo aqui na segunda etapa, a ação das plaquetas, elas colam ali na ferida, né? Elas encostam ali na ferida. Aí quando chegar na terceira etapa, ela vai se autodestruir, né? Mas aqui na segunda ela já começa uma pequena autodestruição, né? E quando chegar aqui, as plaquetas estão totalmente destruídas e que liberam essa tromboplastina. Agora, o que essa tromboplastina vai fazer? Então, o que acontece, né? Quando para ocorrer, já começar o processo de coagulação, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, né? Existe uma proteína que é chamada fibrinogênio, tá aqui, ó, que aqui, ó, é o fibrinogênio, tá aqui, ó. Pronto. O que vai acontecer? Esse fibrinogênio aqui vai se transformar em fibrina. Lembra da fibrina que eu falei? Vocês estão lembrados da fibrina que eu falei no início, né? Que essa fibrina, que é essa daqui, ó. A fibrina aqui, ó. Aqui, essa fibrina aqui, ó, que eu falei aqui, ó. A fibrina, pronto. Essa fibrina é que vai estancar a hemorragia e vai fazer com que pare de sangrar, né, no local da ferida. A fibrina, mas espera aí, vamos aqui com calma, né? Então, para essa fibrina, para acontecer essa transformação do fibrinogênio em fibrina, nós precisamos de uma substância que age como uma enzima. O que é uma enzima? Né? É uma substância que contribui na aceleração de reações bioquímicas, né? Então, quando a gente aprende lá sobre proteínas, uma dessas proteínas é a enzima, né? Que ele age na aceleração de reações químicas, né? Então, para transformar o fibrinogênio em fibrina, né? Então, quem é que vai fazer isso? É uma enzima chamada trombina. Tá aqui, ó. Trombina, tá aqui, ó. Pronto. Trombina, né? Tá lá, trombina. Mas o seguinte, né? A trombina, né? Quando a trombina aparece para fazer essa transformação do fibrinogênio em fibrina. Só que a trombina, né? Ela não fica o tempo todo no nosso vaso sanguíneo, porque é um perigo. Porque a ação da trombina vai fazer com que o sangue ele se coagule, né? A trombina não pode existir. Por exemplo, eu não estou ferido agora. Eu não estou ferido, então eu não tenho trombina. Já pensou se a gente tiver trombina no sangue? Vai coagular todo o sangue do nosso corpo, ocasionando a morte, né? Então, o que acontece? Mas para essa trombina surgir, ela tem que vir de uma substância que é a protrombina. Protrombina. Tá lá. Então, o que acontece, né? Então, você vê que essa protrombina, ela é fabricada pelo fígado. O fígado fabrica a protrombina, ó, ela é fabricada pelo fígado. Tá vendo como é que cada órgão ele tem a sua função? Né, lá? Falando da medula óssea, agora estamos falando do fígado. O fígado, ele produz a protrombina, que é uma forma inativa da trombina. Então a protrombina, ela fica nessa forma inativa para poder não ocorrer a coagulação sanguínea, tá? Tá lá, fica protrombina. Então o que acontece? Tá lá. Mas para protrombina converter-se em trombina, você precisa de uma outra substância, né, que é chamada de tromboplastina, né? Então você vê que essa tromboplastina, ela é... De onde vem essa tromboplastina? Aí é que eu vou fazer essa pergunta, ó. Você tem aqui a tromboplastina, tá aqui, ó. Deixa eu escrever aqui direitinho, ó. É a tromboplastina. O que acontece? Você vê que a tromboplastina, né? A tromboplastina aqui, ó. Tá aqui, ó. A tromboplastina, de onde ela veio? Ela veio das plaquetas, né? Como eu havia falado aqui, ó. Então, quando a plaqueta é destruída, ela libera essa tromboplastina que veio da destruição das plaquetas. Ó, você fazendo um esquema desse, o estudante ele vai entender direitinho, ó. Ele vem da destruição das plaquetas, né? As plaquetas, elas se destroem, como se fosse, elas se rasgam, né? Se fragmentam totalmente, ó, se destrói.
Quando acontece a destruição das plaquetas, libera a tromboplastina, aí a tromboplastina, ela vai agir aqui, vai fazer com que a protrombina se transforme em trombina, né? Uma vez que a trombina surge, aí a trombina vai agir aqui, ó, para transformar o fibrinogênio em fibrina, porque justamente é essa fibrina, né, que é a rede de proteínas que vai coagular, que vai fazer a coagulação. Pronto, esse é o papel da fibrina, é a coagulação. Imagina, para chegar nessa etapa, tem que passar por todas elas aqui, ó, tá? Pronto, tá aí. Então você vê que essa é a explicação que foi feita. Então, para finalizar, nós vamos falar então, né, como eu tinha falado a respeito, né? Então, aí o professor ele pode finalizar a aula, né, falando sobre a hemofilia. Aí quando ele fala, então vamos lá, a hemofilia, pessoal, você vê que a hemofilia ele é a dificuldade de coagulação sanguínea. Então eu estou aqui escrevendo, vamos dizer, eu estou aqui simulando uma aula, né? Então estou aqui escrevendo, ó, eu vou escrever, é a dificuldade, né, de coagulação sanguínea, ó, de coagulação sanguínea, pronto, ó, é a dificuldade de coagulação sanguínea, pronto, né, pela ausência do fator 7, né, então, ó, aí vou escrever aqui, ó, pela ausência do fator 7. Aí vem a pergunta, o que é na verdade esse fator 7, né? O fator 7, ele é chamado, né, biologicamente, né, na ficha técnica como globulina anti-hemofílica, né? Mas o que é essa globulina anti-hemofílica? Então, o fator 7 é chamada de globulina, aí, ó, globulina anti-hemofílica, tá aqui, ó. Anti-hemofílica, tá aqui, ó. Tá lá. O que esse fator 7 vai fazer? Você vê que, né, as perguntas que eu faço aqui são perguntas interessantes, né? Então você vê que o fator 7, ele age, né, assim como um acelerador da destruição de plaquetas, né? E, consequentemente, na produção de tromboplastina. Porque o que acontece? Você vê que quando as plaquetas elas são destruídas, né? Quando acontece a ferida, as plaquetas têm que ser logo destruídas. Isso aí, tudo isso que eu estou explicando acontece numa situação assim, rápida, né? Apesar de que quando você vai estancar o sangue, a hemorragia, assim, o coágulo, ele demora um pouquinho a aparecer, né? Você vê que o processo de coagulação, ele é assim lento, né? Tudo bem, mas quando você começa a se ferir, as plaquetas já vão agir. As plaquetas vão receber um sinal, né? Uma mensagem que, as plaquetas têm que encostar na ferida. Assim que encosta, pronto, elas já têm que ser logo destruídas. Então, esse processo rápido de destruição das plaquetas é graças a esse fator 7. Então, a pessoa que é hemofílica, ela não tem esse fator, as plaquetas não são destruídas. E se as plaquetas não são destruídas rapidamente, ela não libera a tromboplastina. Então, quando não libera a tromboplastina não liberada não vai poder converter a protrombina em trombina. E a trombina não vai agir na transformação do fibrinogênio em fibrina, porque não tem fator 7, então a fibrina nem vai aparecer, né? Tá lá. Pronto. Então, é isso que é o fator 7, né? Então, o hemofílico, ele tem essa ausência do fator 7, porque ele não dentro do corpo, né, de um hemofílico, né, não acontece a destruição rápida das plaquetas. Tá lá. Pronto, pessoal. Então, tá aí, você vê que você tem aqui a explicação, né? Tá? Olha que bacana fazer uma explicação dessa aqui, né? Que o professor ele pode utilizar. Pronto. Então tá aí, pessoal, mais uma dica aí, né, de apresentação aí sobre coagulação na aula de aparelho circulatório, circulação de tecidos, né, que ele é mais dado assim na aula de histologia, né, na histologia, principalmente, né, quando o estudante, né, na área de saúde, né, entra no primeiro período na universidade, de qualquer faculdade, qualquer universidade na área de saúde.
Então ele vai ter essa aula de uma maneira mais profunda, tá? Isso aí acontece no ensino médio também e também no ensino fundamental, tá bom? Então tá aí, espero que essa dica seja de utilidade e que para que aconteça uma aula de qualidade. Valeu? Então, um abraço e até lá.